Ano de 1965 residia na cidade de Limeira, no interior do estado de São Paulo, coordenadas GPS, latitude barra longitude igual a 22 graus 34 pés 1.00 inches S, 47 graus 23 pés 60.00 inches W, um senhor muito simples, família humilde, chamado Senhor Wilson Fernandes. Na época o senhor Wilson Fernandes tinha aproximadamente 38 anos de idade e morava com a família em um bairro próximo da empresa Companhia Prada, onde trabalhava como operário. Senhor Wilson era uma pessoa muito simples, sem estudos e não sabia ler e nem tampouco escrever, além de ser também médium espírita, e levava sua vida na rotina do dia a dia, indo para o trabalho, que era perto de sua casa, e retornando no final do dia, mas sem novidades no seu dia a dia. No mês de maio de 1965, em uma noite de muito calor, o senhor Wilson, como fazia normalmente em noites quentes como essa, foi dormir só de cuecas e é importante observar isso. Na manhã seguinte, tanto o senhor Wilson como sua esposa acordaram como de costume às 5h30 da manhã para se preparar para o trabalho. Então sua esposa se levantou e foi para a cozinha, que ficava ao lado do quarto que dormiam, para preparar o café da manhã do senhor Wilson. Após o café estar pronto, a esposa do senhor Wilson o chamou, mas não obteve resposta. Então ela foi até o quarto e quando chegou lá não encontrou o senhor Wilson. Estranhou muito o fato, pois não havia outra saída do quarto, a não ser passando pela cozinha, e ela não viu o senhor Wilson passar por ali, sendo também que a porta estava trancada por dentro. Ela também observou que as roupas do senhor Wilson estavam intactas, penduradas para que ele se vestisse para ir ao trabalho. Então, o que haveria acontecido com o senhor Wilson? Como ele poderia ter desaparecido de um quarto com uma única saída e estando a porta para o quintal trancada por dentro ainda? A esposa do senhor Wilson então chamou os filhos e começaram a procurá-lo, primeiro pelo quintal e depois pela vizinhança, mas sem sucesso. Foram em hospitais, delegacias e necrotérios, e nada. Comunicaram o seu desaparecimento para a polícia, mas não sabiam mais o que fazer. O tempo foi passando e chegou a noite. Quando era aproximadamente 1h da manhã do outro dia, escutaram um barulho nos fundos do quintal e alguns gemidos. Quando a esposa do senhor Wilson e seus filhos saíram no quintal, quem eles encontraram? O senhor Wilson, que estava só de cuecas caídos sobre um carrinho de mão que existia no local e desnorteado. O levaram então para dentro da casa e perguntaram para ele o que havia acontecido e onde ele esteve nesse período todo, sendo que o senhor Wilson disse que nem ele sabia. Foi então que ele contou em detalhes o que havia acontecido. O senhor Wilson disse que após sua esposa sair do quarto naquela manhã, de repente ele viu um círculo oval de luz se formar na parede do seu quarto, e de dentro dele começaram a sair vários seres pequenos com aproximadamente 90 centímetros de altura, em um total de 6. Eles tinham a pele na cor cinza bem clara, olhos negros e grandes de forma oval, e suas bocas, narizes e orelhas eram minúsculos. Então um deles pegou um tipo de bastão e o virou na direção do senhor Wilson, sendo que nesse instante ele ficou paralisado e começou a levitar, ficando na posição horizontal. Foi quando os seres foram em sua direção e o seguraram por baixo, como se ele tivesse o peso de uma pena, e o levaram em direção daquela roda de luz na parede. Em seguida, após atravessar aquele feixe de luz, o senhor Wilson se viu em uma sala, a qual tinha aproximadamente 1,50 metro de altura com uma mesa em seu centro, sendo colocado ali. Ele ouvia então os seres se comunicando com ele, mas sem que eles mexessem suas pequenas bocas, sendo que o som de suas vozes eram ouvidos por trás da cabeça do senhor Wilson, como se fossem sons de linha telefônica, mas eram nítidos no idioma português bem claro. Aqueles seres disseram para que ele ficasse bem tranquilo, que não tivesse medo, porque eles não fariam mal algum e também contaram que eles vieram das estrelas, que estavam ali para ajudá-lo e não para fazerem mal com ele. Com isso, o senhor Wilson começou a ficar mais tranquilo, só que estava preocupado com sua família e com seu trabalho, sendo que ele insistiu tanto nisso, que em um determinado momento, os serem apontaram o bastão para uma das paredes, e de repente surgiu a imagem do interior da casa do senhor Wilson, e ele pode ver seus familiares andando de um lado para o outro procurando por ele. Disseram a ele para não se preocupar que logo ele voltaria para sua casa e que eles eram seus amigos e queria somente fazer algumas experiências com ele. Exemplo de portal interdimensional.
Seriam esses portais os relatados por desenhos rupestres e descritos por civilizações antigas como passagem dos deuses para o nosso mundo e vice-versa? Então, em um determinado momento, os seres disseram para ele que o levariam de volta para sua casa. Um dos seres chegou perto e colocou a mão em sua cabeça e ele apagou. Quando o Sr. Wilson acordou, ele estava sobre o carrinho de mão nos fundos de sua casa, sendo que em seguida seus familiares o encontraram. Questionado sobre onde esteve naquele intervalo de tempo em que esteve desaparecido, o Sr. Fernandes disse que nem ele sabia ao certo. Após ser levado para o interior de sua casa, e já mais calmo, contou em detalhes tudo o que havia acontecido com ele. Mas os acontecimentos não acabaram ali. Após alguns dias, quando o Sr. Fernandes já havia voltado à sua rotina, algo incrível aconteceu. Ele notou que conseguia, de uma forma incrível, ouvir os pensamentos das pessoas à sua volta. Ele olhava para as pessoas e simplesmente ouvia tudo o que elas estavam pensando. Ele obteve o dom de ler pensamentos. Além disso, em seguida, quando foi a um estabelecimento comercial próximo à sua casa, de repente percebeu que, quando olhava para as pessoas, via seus interiores, como órgãos internos e ossos, como se possuísse uma visão de raio-x. Assustado com aquilo, e em sua simplicidade, achando que estava ficando louco, pediu para sua esposa que o levasse para um hospital urgentemente, e foi o que ela fez. Chegando no hospital, um médico o examinou, e como não constatou nada de anormal, mandou que ele voltasse para sua casa. Não bastando esses poderes que o Sr. Wilson havia adquirido, após algum tempo, de uma forma também repentina, ele começou a receber de forma telepática mensagens daqueles seres que o haviam levado, mandando, segundo ele, que fizesse desenhos. Então ele pegava qualquer tipo de papel que estivesse ao seu redor e começou a fazer desenhos. É interessante notar que o Sr. Wilson era analfabeto, não sabendo ler e nem escrever, o que dizer de elaborar desenhos com linhas simétricas e bem delineadas. Os desenhos geralmente continham espirais, e alguns com naves saindo do seu centro. Com o tempo foram fornecidas cartolinas maiores para que ele desenhasse. Então dezenas de desenhos foram feitos, mas ninguém sabia interpretá-los, parecendo algo psicodélico, mas com formas bem traçadas e espaçadas. Já faz algum tempo que o Sr. Wilson Fernandes faleceu, mas alguns dos seus desenhos ainda existem, estando de posse de uma moradora de Limeira para comprovar esse acontecimento. O que é interessante no caso do Sr. Fernandes é que uma pessoa simples como ele, sem estudos, jamais teria condições de imaginar uma história dessas, além do que seus dons de leitura de pensamentos foi comprovada por várias pessoas, bem como os momentos em que ele, de uma forma automática, começava a fazer os desenhos, os quais, segundo ele, eram enviados e orientados pelos seres que o haviam levado de sua casa. Para consolidar a história acontecida com o Sr. Wilson, comprova-se que existem outros relatos pelo mundo de pessoas que passaram pela mesma situação descrita, inclusive obtendo os mesmos poderes adquiridos pelo Sr. Wilson após sua abdução. Pessoas de países diferentes, em épocas diferentes, relataram a mesma situação de serem abduzidas por seres extraterrestres e, quando foram devolvidas, terem poderes de telepatia de visões do tipo Ryux. É impossível que todas essas pessoas conseguissem inventar a mesma história e com tantos pormenores idênticos. O grande mistério é o porquê essas pessoas específicas foram escolhidas para serem abduzidas e o motivo de retornarem com poderes praticamente sobrenaturais. Atualmente, o Sr. Fernandes não está mais entre nós, pois faleceu aproximadamente no ano de 1998, mas a sua fantástica abdução está documentada através dos seus relatos, e seus poderes adquiridos após seu retorno podem ser comprovados através de testemunhas, inclusive com a existência dos desenhos feitos por ele ao longo dos anos, fazendo deste fato contado em detalhes algo incrível na ciência ufológica do nosso mundo. Se vocês gostaram do relatos de abdução, inscreva-se e deixe seu like e compartilhe. Canal Universo OVNI Mistério. Agradecer Kleber Chuas.